Boa noite, gente, como vai? Tudo bem? Bom, eu não sei se é boa noite, bom dia ou boa tarde para quem estiver assistindo agora, né? Então, eu tenho alguns vídeos aqui no YouTube, mas eu resolvi mudar um pouco, né, a forma. E eu quero me apresentar, porque eu comecei com os vídeos no Facebook e para fazer alguns vídeos no Jesus e o Consolador, que é um grupo espírita que eu tenho do WhatsApp. E no YouTube, né, as pessoas realmente não sabem quem eu sou, nunca me viram, não sabem nem, né, com quem está falando. Então, o meu nome é Rosemarie Ferreira de Lima, eu sou espírita desde os meus 17 anos de idade. Eu já nasci espírita, só que eu não sabia que eu era espírita, né? Porque tem uma coisa muito forte dentro da gente, das convicções que nós trazemos nas nossas reencarnações. E eu fui uma criança muito diferente. Eu não contava para ninguém, porque eu tinha muito medo, né, das pessoas me acharem esquisita. E realmente eu era, né? Mas só eu sabia. Então eu quero começar, né, esse vídeo aqui, então contando um pouco de mim. Eu tenho 60 anos, nasci em agosto, no dia 17 de agosto de 1961, e eu me lembro de muitas coisas quando eu era criança. Então, assim, quando eu digo para vocês que eu me lembro de muitas coisas quando eu era criança, eu realmente me lembro de muitas coisas. A minha primeira memória, né, eu fiquei sabendo através de um tio que eu amo demasiadamente e que cuidava e brincava muito, né, comigo. Eu tinha antes de 9 meses de idade. Então vocês percebem que a minha memória ela é muito retroativa, né? Então eu lembro de desdobramentos que eu tive. Hoje em dia as pessoas, o espírita chama muito de desdobramento. Os espiritualistas de viagem astral, sonhos lúcidos, e eu tive muito isso quando eu era criança. Aliás, eu acho que eu vi, né, com muitas memórias e reavivar essas memórias para que me ajudasse na minha vida, né, nessa reencarnação, para que eu não caísse nos mesmos erros que eu havia caído no passado. Então eu vou começar a contar para vocês aqui um pouquinho de mim, das experiências que eu tive, porque eu acho que chegou o momento onde eu posso ajudar muitas pessoas que hoje em dia passam pelo que eu passei no passado. Só que há 60 anos atrás, isso não era uma coisa natural. Hoje, já se torna algo bastante natural, e principalmente pela fase que nós estamos passando dessa transição planetária, né? E eu acho que se eu dividir isso, e hoje eu não tenho mais medo que as pessoas me achem louca, ou que digam que eu estou mentindo, ou que eu tenho que fazer uma terapia porque isso não é normal, que eu sou uma esquizofrênica. Eu, sinceramente, hoje não tenho a menor preocupação quanto a isso. E depois de tantos anos, isso para mim se tornou extremamente natural e me ajudou muito, né, em determinados momentos da minha vida e principalmente no momento presente. E depois que eu vi um filme chamado Os Voadores, e eu vou deixar aqui esse link para vocês,
que eu acho que eu vou poder ajudar também, né? Muitas pessoas, como o Wagner Borges, essa pessoa maravilhosa, esse espiritualista incrível e com tanta sabedoria e conhecimento, como o meu querido, eu gosto muito dele, admiro demasiadamente, né? O Robson Pinheiro, Mônica de Medeiros. Então, assim, a minha contribuição, gente, vai ser desse tamanhinho, né? Muito pequenininha mesmo, mas eu acho que se puder ajudar uma única pessoa a não achar que está ficando louca, de não sofrer, de ajudar pais que tiverem, no momento de hoje, crianças que estão passando por isso, falam para eles e eles não dão atenção, isso vai ser muito bom e vai ser muito importante, para que essas crianças não sofram o que eu sofri durante muitos anos, não só quando criança, mas quando adolescente e uma boa parte da vida adulta, né? Mesmo depois de me tornar espírita. Porque não é pelo fato de eu estar no meio espírita que todo espírita achava normal determinadas coisas. Inclusive hoje muitos espíritas, eu não digo que tem um pé atrás, mas também falta conhecimento, falta estudo, falta convicção, né? Então não é algo muito natural, né? Só que com o passar do tempo a gente vai se autoconhecendo e afinal de contas nós estamos aqui exatamente para isso, né? Para nos autoconhecermos. Então eu vou contar para vocês como tudo começou a acontecer na minha vida. Então, uma memória mas muito antiga, e uma das minhas primeiras memórias é no berço. E eu ficava acordada, eu lembro que tudo à minha volta era tudo muito gigante, eu era pequenina e estava dentro do berço. E à noite, um homem, um senhor, né, vinha me buscar. E no começo, né, eu achava assim, minha mãe disse que eu era uma criança muito dada, que eu brincava com todo mundo, que eu ria para todo mundo. Eu sou muito diferente hoje. Mas e esse senhor vinha e ele começava a brincar comigo dentro do berço. Nessa época eu devia ter mais ou menos de 1 a 2 anos, porque eu sei que eu estava numa outra casa, era a segunda casa que meus pais moravam. E esse homem vinha me buscar e ele começou a brincar comigo, eu brincava muito com ele, e depois de um tempo, quando eu já tinha confiança nele, né, eu acredito ele começou a me levar para passear. Então tudo isso acontecia, gente, em desdobramento. Então eu dormia, só que eu me lembrei, todas as vezes que eu me acordava, eu me lembrava desses sonhos, dessas histórias, né, que eu vivia. Então, numa dessas viagens que eu fiz, e eu sempre ia para viagens do passado, e uma dessas viagens que eu fiz, ela teve ressonância, né, durante toda a minha vida, essa vida que eu vivi. E eu estou tendo um fechamento a partir dessa vida, dessa história, que eu tive recordação e tive que gravar isso, porque eu não fui uma única vez, né, para essas vidas passadas. E era muito interessante que eu não assistia um filme, eu revivia, eu estava, né, diretamente naquele corpo.
Então a gente pode dizer é uma viagem astral, é uma volta no tempo, eu partia daqui e a partir do momento que meu perispírito estava, né, já na 4ª dimensão, eu conseguia viajar no tempo. Eu não sei, eu ainda, né, e o mecanismo eu não sei dizer, mas eu sei que eu revivi várias cenas, várias vezes, e para eu recordar. E hoje eu sei que eu sou um espírito muito, mas muito antigo e exilado aqui na Terra. Então eu não sou da Terra, eu não nasci aqui na Terra. Eu sou de algum outro planeta, onde esse planeta teve uma evolução e eu não pude acompanhar aquela evolução por ser um espírito extremamente rebelde, teimoso, egoísta, extremamente vaidosa, arrogante e aquele espírito que eu vou fazer o que eu quero, na hora que eu quero, da forma que eu quero, e ninguém tem nada a ver com isso, né? Mas da forma errada, né? Vamos dizer assim, e sem respeito por nada nem ninguém, como a gente vê muitos espíritos aqui na Terra, hoje assim. E eu fui lá no passado. E eu sei que eu começo a minha vida recordando uma vida extremamente antiga e que ficou como se fosse no Antigo Egito ou na Atlântida, mas eu acredito que era mais antigo do que o Antigo Egito. Talvez fosse Atlântida ou algo semelhante, alguma cidade semelhante que a Terra passou, né? Nós passamos por muitos períodos. E esses períodos, nós não temos conhecimento hoje de muitos deles. E eu sei que eu estava numa civilização, né, muito antiga, onde eu era uma criatura extremamente desagradável, né? E ao mesmo tempo que eu era criança e eu me via, né, então eu era levada para esse lugar. Quando eu chegava nesse lugar, eu já estava com outro corpo, o corpo daquele momento que eu vivi. Então isso durante muitos anos na minha vida me bagunçou muito, né? Porque eu achava que eu ia crescer tendo aquele corpo ou outros corpos que eram muito bonitos, muito, né, atraentes, e eu acabei crescendo sem ter aqueles corpos que eu conhecia. Então eu vou parar aqui, porque senão vai ficar muito comprido, e eu sigo no próximo vídeo, tá ok?